Elisa não lembrava exatamente quando começou a se sentir cansada. Era um cansaço diferente. Um esgotamento. Tão intenso que mal ela conseguia explicar. Não era físico. Era outra coisa que não estava tão claro. Não era tristeza. Era algo pior. A sensação de que respirar exigia permissão. Faltava o ar, o coração estava pesado. Como se estivesse sob uma parede de tijolos. Dava para ouvi-lo bater. A carga estava pesada. Mara estava sempre perto. Não invadia, mas ocupava. O espaço ao lado. A cadeira vazia. A conversa que morria quando ela chegava. Nunca de forma brusca. Sempre no tempo certo. Você confia em mim, não confia? Perguntava sorrindo. Elisa sempre dizia que sim. E no fundo, ela confiava. Talvez não concordasse com algo, ou alguma atitude, comportamento, mas a amizade era de muitos anos, e ela sempre esteve ali presente. E isso a fazia acreditar. Elisa era pura, até ingênua. Não via malícia, só achava que era a intensidade da personalidade de Mara. Mara conhecia seus horários, seus medos pequenos e grandes, as frases que a faziam hesitar. Sabia quando Elisa estava prestes a dizer não, e chegava antes disso. Um comentário, um olhar de preocupação, uma dúvida lançada no ar. Eu só achei estranho, mas talvez seja coisa da minha cabeça. Mara raramente agia de forma óbvia, mas não parecia vilã, parecia cuidadosa, presente. A única que se importava. A manipulação acontecia aos poucos. E devagar foi corroendo a autonomia de Elisa. Elisa passava o dia inteiro tentando provar que não era coisa só da cabeça dela. E sem perceber, se afastava de quem provocou a observação. O objetivo de Mara nunca era ajudar, era influenciar decisões sem parecer que estava mandando. Quando não agradava algum fato, ela plantava dúvidas sobre a realidade. De forma sutil e discreta. Distorcia fatos, opiniões e intenções. Muitas vezes Elisa nem percebia. A fazia duvidar da própria memória e questionar suas percepções. Será que foi isso mesmo? Mara era fria e calculista. Não errava. Tudo era perfeito. Ela não aceitava não ser incluída. E se algo desse errado, nunca assumiria a culpa ou a responsabilidade. Conseguia sempre fazer Elisa se sentir culpada por tudo, e Elisa sofria. Enquanto Elisa se fragilizava, ela crescia. Se afastava, ficava distante, crítica, e enfatizava sua importância. Dizia que o mundo era falso. Ela era a única que a entendia e sempre ficava ao lado dela. Ela não aceitava o crescimento de Elisa que não a incluía. O sucesso, novas relações ou independência da amiga eram vistos como ameaça. E quando perdia o controle, se fazia de vítima. Espalhava versões distorcidas. Sabotava reputações. Ou desaparecia para provocar a culpa em Elisa. Tudo para retomar o poder. Com o tempo, Elisa passou a confiar mais na visão de Mara do que na própria. Aos poucos, Elisa parou de contar planos. Cada ideia parecia frágil demais para sobreviver a uma opinião. Cada vontade vinha acompanhada de culpa. Quando alguém se aproximava, Mara adoecia. Não de verdade. O suficiente. Uma dor de cabeça, uma crise de ansiedade, um choro contido. Não quero te prender. Dizia, e só não sei o que faria sem você. E Elisa ficava. O mundo começou a encolher. Pessoas sumiram sem despedida. Mensagens ficavam sem respostas. Situações se tornavam estranhas demais para serem explicadas. Mara explicava tudo. Eles são assim. Estão te usando. Você percebeu como te olham. Elisa passou a duvidar do próprio olhar. Quando tentou se afastar, Mara não implorou. Sorriu. Se for isso que você quer, disse, com uma calma que gelava. Só achei que você fosse mais forte. Elisa demorou a perceber que não era mais cansaço comum.
Era a exaustão de existir sob vigilância. Sentada ao lado de Mara, ela ouvia, concordava, sorria, mas por dentro sentia algo novo. Uma distância mínima, quase imperceptível, abrindo espaço entre o que sentia e o que dizia. Mara falava, como sempre. Eu só fico tranquila quando sei onde você está. O mundo anda estranho. As pessoas mudam. Elisa sentiu. Mas pela primeira vez não explicou nada, e esse silêncio incomodou. Você está estranha hoje, Mara comentou, sem tirar os olhos dela. Fiz alguma coisa? Elisa sentiu o corpo reagir antes da mente. O peito apertou. Ali estava de novo, a pergunta que não era pergunta, a culpa que vinha antes da resposta. Não, disse baixo. Eu só estou pensando. Mara sorriu. Não um sorriso de alívio, um sorriso de alerta. Pensar demais nunca te fez bem, respondeu. Você sabe disso. Foi ali. Não houve grito. Não houve revelação dramática. Mas Elisa percebeu algo assustadoramente simples. Ela não estava autorizada nem a pensar sozinha. Naquela noite, Elisa tentou lembrar quando foi a última vez que tomou uma decisão sem contar antes. Não conseguiu. Tentou lembrar quando havia ficado feliz sem sentir culpa depois. Também não conseguiu. Cada memória boa vinha acompanhada da voz de Mara, cada escolha, acompanhada de uma correção. No dia seguinte, Elisa comentou algo pequeno, quase um teste. Talvez eu viaje no fim de semana. Mara não perguntou para onde. Não perguntou com quem. Apenas ficou em silêncio. Depois disse, com cuidado cirúrgico. É engraçado você falar isso agora. Justo quando eu estou passando por uma fase tão difícil. Elisa sentiu o velho impulso, desistir, pedir desculpas, ficar. Mas algo travou. Não raiva, não coragem, cansaço. Eu não sabia, disse, mas ainda assim quero ir. A palavra quero ecoou estranha no ar. Mara inclinou a cabeça. Então você mudou, respondeu. Porque a Elisa que eu conheço não me deixaria sozinha assim. Foi nesse instante que tudo se alinhou. Não era amor, era posse. Não era cuidado, era medo de perder o controle. Elisa não respondeu. E, pela primeira vez, não se explicou. Saiu com a sensação de que o chão era instável, mas real. Enquanto atrás dela, Mara permanecia imóvel, já reorganizando as peças, já pensando em como trazer tudo de volta ao lugar. Porque Elisa entendeu algo essencial demais para ser desdito. E, uma vez visto, não podia mais ser desvisto. Mara não chorou quando Elisa saiu. Não gritou. Não ligou naquela noite. Isso foi o primeiro erro de Elisa, achar que o silêncio era recuo. Mara observava. Sempre observava. Ela deixou 2 dias passarem. Depois 3. Tempo suficiente para Elisa acreditar que talvez, só talvez, tivesse sido exagero seu medo. No 4º dia, a mensagem chegou. Sonhei com você hoje. Você parecia tão perdida. Não havia acusação. Não havia pedido. Apenas a velha posição, a de quem enxerga melhor. Elisa sentiu o estômago apertar. Não respondeu. No trabalho, percebeu olhares estranhos. Conversas interrompidas quando se aproximava. Um colega evitou sentar-se ao seu lado. Nada explícito. Nada que pudesse ser apontado. Mas o ar estava diferente. Naquela noite, outra mensagem. Falaram coisas preocupantes sobre você. Não sei se devo acreditar. Elisa sentiu o chão ceder um pouco. O que estão dizendo? Perguntou finalmente. A resposta demorou. Mara sabia usar o tempo como punição. Prefiro não repetir. Só quero te proteger. Proteger. A palavra que sempre fechava portas. Elisa começou a entender o jogo tarde demais. Mara não precisava mentir muito. Só precisava direcionar. Um comentário aqui. Uma dúvida ali. Não sei se você percebeu, mas...
As pessoas completavam o resto sozinhas. Quando Elisa tentou se aproximar de alguém, encontrou distância. Quando explicou, soou defensiva. Quando se calou, pareceu suspeita. E no centro de tudo, Mara permanecia impecável. Eu avisei, disse, quando finalmente se encontraram. A voz calma, o olhar preocupado. O mundo não é gentil com quem se afasta de quem ama. Elisa sentiu medo. Não de perder Mara, mas de perder a própria versão. E por que você está fazendo isso? Perguntou, quase num sussurro. Mara inclinou a cabeça, como quem escuta algo absurdo. Fazendo o quê? O sorriso veio depois, pequeno, controlado. Você sempre teve dificuldade em lidar com consequências. Ali, Elisa enxergou com clareza cruel. Não havia conversa possível. Qualquer palavra seria usada. Qualquer reação seria distorcida. Naquela noite, Elisa entendeu a verdadeira prisão. Não era o que Mara fazia. Era o que ela fazia aos outros acreditarem. E pela primeira vez, Elisa sentiu algo diferente do medo. Sentiu frieza. Porque, enfim, percebeu que não precisava provar nada. Só precisava sair do campo de visão. Mas Mara já pensava além. Enquanto Elisa tentava se recompor, Mara organizava a próxima etapa. Não para reconquistar, mas para garantir algo mais simples e mais cruel. Se Elisa não voltasse, não teria mais lugar em lugar nenhum. E em silêncio, Mara decidiu. Se ela não pode ser só minha, então será apenas uma sombra. Elisa tentou uma última vez explicar. Não com raiva, com fatos. Falou em datas, situações, frases repetidas. Organizou tudo como quem monta um relatório. As pessoas ouviram em silêncio educado. Depois alguém disse. Talvez você esteja juntando coisas que não têm relação. Outro completou. A Mara sempre foi tão equilibrada. Ninguém discutiu. Ninguém confrontou. O assunto simplesmente encerrou. Com o tempo, Elisa percebeu que havia um detalhe que não conseguia mudar. Mara nunca falava mal dela. Mara demonstrava preocupação, mesmo que falsamente. Mas, ninguém a via como ela realmente era. Espero que ela fique bem. Ela sempre foi sensível. Torço para que encontre ajuda. Era isso que tornava tudo inútil. Não havia ataque para rebater. Mara sabia muito bem controlar as situações, manipular bem quem ela queria. Ela era calculista e nunca perdia. Elisa passou a ser tratada com cuidado excessivo. Vozes baixas, frases curtas. Como alguém que não deve ser estimulado. Ela deixou de ser convidada. Depois, lembrada. Enquanto isso, Mara seguia intacta. Sem euforia. Sem pressa. Ela não comemorava vitórias. Apenas finalizava processos. Quando alguém mencionava Elisa, Mara apenas assentia. Foi um período difícil para ela. Nada mais. Em casa, Mara mantinha uma agenda simples. Nomes, datas, pequenas observações. Ao lado de Elisa, uma palavra. Encerrado. Não por raiva, por conclusão. Meses depois, Mara conheceu alguém novo. A conversa foi leve. O interesse, discreto. Mara ouviu mais do que falou. Guardou detalhes pequenos. Preferências. Medos. Não houve pressa em se aproximar. Ela sabia. Tempo cria dependência melhor do que intensidade. Naquela noite, antes de dormir, Mara riscou um nome antigo da agenda. Elisa. Agora ela pertencia ao passado. Não havia ressentimento, nem satisfação, apenas continuidade. E em algum lugar, Elisa ainda tentava entender onde tinha errado. Sem saber que nunca foi uma falha. Foi procedimento. Elisa não foi perdida. Foi arquivada. Mara sempre acreditou que entendia as pessoas. Não emoções. Padrões. Sabia quando alguém precisava de atenção, quando ceder, quando se calar. Nunca errava o tempo. Até errar. A nova amiga era perfeita. Atenta. Gentil. Carente na medida certa. Funcionou rápido demais. Isso foi o primeiro sinal, e Mara ignorou. A garota não pedia validação. Não se explicava. Não demonstrava culpa ao discordar. Você não acha estranho isso? Mara comentou certa vez, testando. A outra sorriu. Acho que cada um sente as coisas do próprio jeito.
A frase ficou no ar, não como confronto, como limite. Com o tempo, Mara percebeu algo inquietante. Ela falava, mas não conduzia. Observava, mas não moldava. A garota continuava ali, mas inteira. Quando Mara tentou o velho recurso da preocupação. Eu só fico inquieta quando você se afasta. A resposta veio simples. Então talvez isso seja algo seu. Mara sentiu algo raro. Desorientação. Não havia reação emocional para explorar. Não havia culpa para ativar. Não havia medo. E o mais perturbador. A garota começou a se afastar sem conflito. Sem drama. Sem explicação longa. Sem precisar justificar. Aos poucos, Mara percebeu que estava sendo observada, não temida. Que suas frases soavam repetidas. Que seu cuidado parecia ensaiado. Um dia, ouviu algo que nunca ouvira antes. Você tenta controlar demais as pessoas. Dito com calma, sem acusação. Mara abriu a boca para responder, e não encontrou a frase certa, porque pela primeira vez, alguém não precisava dela. Depois disso, as coisas mudaram. As pessoas começaram a perceber pequenos padrões. Não acusações, incômodos. Você já reparou como ela sempre está no centro das histórias? Como tudo gira em torno dela? Nada explodiu, nada foi exposto. Mara não foi confrontada. Foi lida. E isso a deixou nua. Com o tempo, passou a ser evitada. Não rejeitada, apenas não escolhida. O mais cruel de tudo? Ela continuava sendo educada, tratada com respeito, mas não era mais essencial. Na última vez que abriu sua agenda, percebeu algo que nunca havia acontecido antes. Nenhum nome novo, nenhuma oportunidade, nenhuma porta aberta pela dependência de alguém. Mara fechou o caderno. Pela primeira vez, não havia próximo passo, porque o verdadeiro castigo para quem controla não é ser exposto. É existir num mundo onde ninguém mais entrega o próprio eixo. E ali finalmente Mara entendeu. Ela não perdeu alguém, perdeu o método. Elisa, agora, já liberta de Mara, cresceu sem anúncio. Construiu vínculos onde não precisava se diminuir para caber. Escolheu caminhos sem medo de errar. O sucesso não veio como prova, veio como consequência. Ela não venceu Mara, não precisou. Apenas saiu do alcance. E isso foi suficiente para que uma perdesse o poder, e a outra finalmente ganhasse a própria vida.